Você acompanhou com o lance a ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 entre Ceará e Bahia. Eu tenho certeza que você, torcedor de Vozão e de Tricolor, pensou assim: pô, esse jogador bem que caía legal no time profissional, né? E você, torcedor de outros clubes, também pensou assim: pô, esse jogador caía bem no meu time, né? Então você vem agora com o lance pra gente descobrir quais foram as 10 maiores vendas da história do futebol nordestino. Aqueles jogadores que renderam bastante dinheiro aos cofres dos clubes do Nordeste e foram para outras regiões e tem até transferência entre clubes nordestinos também. Vem com a gente. Em 10º lugar, a gente começa a nossa lista com ele, Gregore, o volante que hoje está no Al Rayyan, foi bem valorizado, inclusive depois de viver um ano iluminado com o Botafogo em 2024. O Gregore chegou ao Bahia em 2018, primeiro por empréstimo, no ano seguinte contratado em definitivo e ficou até 2021, fez grande trajetória com o Bahia, inclusive ganhou 3 campeonatos estaduais. No comecinho de 2021, ele deixa o Bahia e vai parar, sabe onde? No Inter Miami, time que hoje tem Messi, tem Suárez, tem Jordi Alba, tem Busquets, tem uma galera que é craque de bola lá. O Gregore foi para o Inter Miami por 15,7 milhões de reais, valor bem interessante para um volante que saiu do Nordeste e foi para os Estados Unidos. Na 9ª colocação, a gente vai com ele, Lucas Ribeiro, defensor que foi revelado pelas categorias de base do Vitória e foi para o Hoffenheim. A transferência aconteceu por 16 milhões de reais e o zagueirão ficou cerca de 1 ano e meio no exterior, depois retornou para o Brasil para uma série de empréstimos e hoje está no Goiás. Na 8ª colocação, a gente vai com Eric Puga. E esse já rodou, hein? Jogador que passou por Tirol, Madureira, Campinense. Rodou bastante futebol brasileiro. Depois de 2 temporadas positivas entre 2023 e 2024, o atacante foi parar no Bahia, nesse momento positivo do Bahia financeiramente, no comecinho de 2025, por 18 milhões de reais. Um valor bem interessante aí que o Bahia desembolsou para poder tirar um jogador importante de um rival regional. E a receita, ela foi repetida também com outro jogador, só que um pouquinho antes. Caio Alexandre. Caio Alexandre que passou por Botafogo também, teve uma passagem muito importante pelo Fogão. O Caio Alexandre chegou ao Bahia por 24,3 milhões de reais, saindo de outro time do Ceará, mas a gente não está falando do Ceará, a gente está falando do Fortaleza. O Fortaleza topou vender o Caio Alexandre no comecinho de 2024 por 24,3 milhões de reais e hoje o Caio é um dos principais jogadores aí do meio de campo da equipe do Rogério Ceni. E falando em Fortaleza, a gente vai para outra venda. Na 6ª colocação do nosso ranking, Moisés é quem aparece. O Moisés foi vendido em 2023 pelo Fortaleza ao Cruz Azul do México. E a transferência esteve avaliada em 24,5 milhões de reais. Inclusive, vem com a gente para esse dado, quase 10 vezes mais o valor que o Fortaleza havia pago no Moisés quando contratou ele junto à Ponte Preta. Vale indicar também que o Moisés foi recomprado pelo próprio Fortaleza 6 meses depois por 1 milhão de euros a menos, ou seja, desvalorizou. O Fortaleza conseguiu lucrar quando vendeu o jogador e também em relação ao valor da venda na recompra. Se deu bem o Fortaleza nessa transferência aí. Na 5ª colocação aparece um nome que uma galera não vai lembrar muito não, hein? Joanner Chaves, o defensor que foi comprado junto ao Independiente Del Valle em 2023, fez 29 jogos com a camisa do Bahia e depois foi vendido para o Lens da França. A transferência ficou avaliada em 25,7 milhões de reais. Primeiro, ele foi emprestado na temporada seguinte, depois de 2023-24, agradou aos franceses e aí a venda foi executada pelo valor anteriormente citado. O Joanner tá bem lá na Europa, hein? De olho, quem sabe, para um retorno no futebol brasileiro. Na 4ª colocação, quem aparece é ele, Hércules, o meio-campista que foi vendido já no finalzinho de 2024 e começou a sua trajetória com o Fluminense em 2025 por um valor bem interessante, hein? 29 milhões de reais foi o valor que pagou o tricolor do Rio ao tricolor do Ceará para ter os serviços do meio-campista, que inclusive foi um dos destaques da campanha surpreendente do Flusão no Mundial de Clubes desse ano. E falando em jogador bom no meio, Tassiano é quem aparece. Tassiano que agora tá virando cada vez mais centroavante, né? A idade vai chegando, ele vai ganhando corpo. E o Tassiano reforçou o Santos por um valor também
alto, hein? E a galera chegou a cobrar. O Santos desembolsou 32 milhões de reais junto ao Bahia para ter o agora centroavante Carequinha, que inclusive nesse ano não tá indo tão bem, a galera tá criticando, mas esse ano custou caro, inclusive ao Peixão, e agora é um dos passos do Neymar ali no setor ofensivo do Santos. Na segunda colocação, quem aparece é Pedro Lima. O Pedro Lima, que era um lateral direito do Sport, que se destacou muito na base do Leão e inclusive teve passagem relevante pela seleção brasileira também nas categorias de base. E muito pelo holofote que ele recebeu com a seleção brasileira de base, o Wolverhampton na Inglaterra foi quem se aproximou e contratou o jovem defensor. A transferência que aconteceu em julho de 2024, à época, quebrou o recorde do futebol nordestino. 61 milhões de reais foi o valor que os Wolves pagaram para ter o lateral direito, que hoje está emprestado ao Porto de Portugal para ter mais oportunidades, já que na última temporada o Wolverhampton não deu tanto espaço a ele no time titular. E para fechar a nossa lista e quebrar o recorde, quem vai fechar é ele, Lúcio Rodrigues, o atacante do Bahia, que já está em solo saudita, fechou com o Neon por um valor que quebrou toda a lista e está na primeira colocação. 139 milhões de reais. Esse é o valor pelo qual o Lúcio Rodrigues está deixando o Bahia. O jogador, inclusive, não jogou hoje diante do Fluminense pela Copa do Brasil, jogo decisivo, inclusive, por conta de sua viagem para acertar os últimos detalhes da transferência e se tornar o jogador mais caro, o primeiro jogador a passar da casa de 100 milhões de reais na saída do futebol nordestino. E assim, o Neon é um time que é um projeto, né? Se você acompanha o lance, com certeza já viu no nosso site algumas coisas sobre o Neon. O Neon, que é um time que está surgindo agora, é um projeto de uma cidade que ainda nem existe na Arábia Saudita, mas que tem brasileiro, inclusive, no elenco. Chegou a sondar o Jorginho, que hoje está no Flamengo, e arrastou o Lúcio Rodrigues também como mais uma dessas peças junto ao aporte saudita. Será que vai dar certo por lá? A gente vai ter que descobrir no futuro. E ó, você que viu alguma peça no nosso confronto entre Ceará e Bahia que você assistiu com certeza aqui com a gente no lance, deixa nos comentários. Esse jogador cabia no meu time, esse eu pagaria X. Deixa aí pra gente saber se você se interessou. Ou se você que é torcedor do Ceará e do Bahia, deixa aí nos comentários também se algum desses jogadores cabe no seu time profissional como titular. Deixe seu like também no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos juntos porque na próxima semana a gente vai ter a grande decisão. Bahia e Ceará jogam a volta da decisão da Copa do Nordeste Sub-20 e você já sabe que a decisão é aqui no lance.